E o vencedor do troféu LQN de melhor coleção é... E o troféu LQN de qual quadrinho que mais marcou a nossa comunidade foi... Melhor coleção. Vai! Galera, pra quem não tá entendendo nada, é isso mesmo. Na LQN, a gente tem... No troféu LQN, a gente tem categorias que premiam os leitores da nossa comunidade. É isso mesmo, cara. S. Bittencourt, com uma coleção incrível, inclusive com elementos D, inclusive com elementos LQNísticos. Então, Léo Coir, uma variedade bem grande de mangás brasileiros. Carreta Comics. Cara, essa coleção do Carreta me surpreendeu. É muito variada, cara. Muito variada mesmo. E aí vem o Nephion, destruidor. Não cabe nem mais na estante. Com aqueles 3 arranha-céus. E o vencedor do troféu LQN de melhor coleção é... Vencedor! Nephion pelo 3º ano seguido. Sobe a música pra ele! Uhul! Quem foi o maior leitor, vamos dizer assim, o leitor ou leitora mais simbólicos da LQN em 2025? Vamos lá. E os indicados são JS Artemis Magenta, como eu mencionei, S. Bittencourt e, de novo, ele, não é possível, Nephion. E o vencedor é troféu LQN. Maior leitor ou leitora de 25 vai para... Entrega! S. Bittencourt! É dela! Ela merece, Bonf. Ela merece, Bonf. Ela merece. Merece muito. Pô, chinesão. Muito obrigada, galerinha, por quem votou em mim, por sempre estarem aqui na live. Eu tenho um carinho muito grande pela LQN. Eu gosto muito dessa comunidade, ela é muito especial pra mim como um todo. Muito obrigada por todo mundo que votou em mim, por quem tá sempre comigo sendo no chat, grande gangue do pré-show, tamo junto. Seja quem tá no Discord, amo todos vocês. Viva a LQN, viva o Quadrinho Nacional. Muito obrigado por tudo. Uhul! Que beleza, cara! Que linda, S. Um beijo pra você, minha querida. Queridões, agora é hora de momento inesperado. Nossa senhora. Qual o momento inesperado mais marcante da LQN em 25? Pode dar um pau no Oda. Pode dar um pau no Oda. Pode. Arrebenta. Não. Legal. Vamos lá. Então, queridos, os indicados são Desculpa, Eu Gosto de Você, simplesmente com o momento de maior mistério da história, né? Troublemakers, o segundo indicado. O que aconteceu em Troublemakers? Ao final, um personagem que estava sob uma condição muito grave, né? Inóspito, galera. A aventura do Jonathan universitário, um LQN. O sonho dele era viajar pelo um continente inexplorado pela humanidade. Em 2025, ele chegou a esse continente. Por fim, Colatino Caça-Tretas. Cara, aqui, Colatino Caça-Tretas tem uma premissa em que o Colatino, que é simplesmente um valentão que anda de cidade em cidade no sertão desse Brasilzão, ele anda arrebentando as pessoas mais fortes dos vilarejos, das cidades pelo qual ele passa. E ele precisa derrotar 100 dos homens mais valorosos do sertão brasileiro. É revelado que as coisas não eram bem assim. O quadrinho vencedor do troféu LQN, qual foi o momento mais inesperado na LQN em 25? Foi na tela! Vencedor! Desculpa! Eu gosto de você! Sobe a música! Esse é o troféu mais querido do mundo. Agora todo mundo junto. Eu quero ver só. Que alegria!
O... Eu estou chocada. Muito obrigada, gente. A todo mundo que votou, todo mundo que se emocionou com desculpinhas e que me xingou nos comentários por causa disso também. E tá me xingando até agora, tudo bem. Eu acho que é justo. Obrigada. Desculpinhas se der, termina esse ano. E eu só agradeço a vocês, porque sem a DKN, desculpinhas não existiria. Valeu, gente. Amo vocês. Ah, que coisa linda! Uhul! Que maravilha, Clausitia! É você, cara! Você venceu! Qual o maior achadinho da LQN em 25? Ou seja, o nosso troféu revelação na tela. Vambora! Troféu revelação, né, galera? Quadrinho que pipocou na tela da LQN. E a galera falou assim, meu Deus, o que são esses deuses, né? Então os indicados são Super Pick, do Narciso, Wanderer Joe, esse é o que eu falei. É tão doida a história desse, Wanderer Joe, que ele, a mesma forma em que ele foi descoberto pela galera, ele já tá concorrendo ao Anime Awards e o Troféu LQN ao mesmo tempo. O Troféu LQN, como eu digo pra vocês, é a maior premiação da história do quadrinho nacional na LQN. Assim eu posso falar que é a maior premiação da história do planeta Terra e no final eu mando, bem no finalzinho, tem um negocinho, eu mando que é na LQN. E preserva a minha imagem de humildão. Nossa, cara, Sentia por Mim. O que foi Sentia por Mim, né? O quadrinho chegou na LQN, todo mundo só queria saber do próximo. Pressionando o pobre do Boot. Eu quero mais. Apareceu o Bora, porra, Bora. Cadê o Bora, porra? Bora, caralho, bora! Essa cena aí do desarmado, vambora, porra, bora, caralho, bora, porra! E dando os tapas, vai logo, porra, cara, vai! Cara, e o Boot produziu capítulos pra cacete. Por fim, Kintsugi. Esses foram 3 capítulos, mas que marcaram, assim, a LQN profundamente porque é uma história de ficção científica. Raríssima na LQN, tá? Importante. A verdade tem que ser dita. Raríssima na LQN. Qual foi o melhor achadinho da LQN em 25? Solta o som, DJ. Opa, fala LQNos e LQNas do meu Brasil. Eu sou o Fábio Jesse, editor-chefe da Armo Editora, e eu fui convidado para apresentar aqui um dos vencedores de uma das categorias do Troféu LQN 2025. E a categoria que eu vou apresentar o vencedor para vocês é qual foi o maior achadinho da LQN em 2025. E é com grande honra de poder anunciar que o vencedor dessa categoria é um quadrinho que eu admiro muito, de um quadrinista que eu admiro muito, que se chama Wanderer Joe, do Fabiano Santos. Parabéns, Fabiano. O Wanderer é muito bom. Parabéns. É isso aí, galera. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns a todos os vencedores desse troféu deste ano. Deixo aqui um abraço para todos vocês. Wanderer Joe! É seu, Zeb, é seu. Este é o teu troféu LQN de quadrinho. Revelação, né? Vamos dizer assim. O nosso achadinho, né, cara? Zé me mandou R$10. Poxa, muito obrigado de coração a todos que votaram no Wanderer Joe. E parabéns a todos os indicados. O homem é elegante, pô. O homem é elegante demais. O cara é incrível. O Zeb é um gentleman, galera. Roteiro mais incrível, original, inovador e diferente na LQN em 25. Agora, na tela, agora. Aí você pensa, pô, B, foram muitos. Foram muitos. Cara, sem dúvida. Sem dúvida foram muitos. Incríveis, originais, inovadores e diferentes? Aí a gente começa a conversar. Cada um desses indicados, eles tiveram a sua parcela, algo que nunca havia aparecido na tela da LQN antes. Quando vocês leram Fantasyland pela primeira vez, de coração, vocês sabiam o que estava vindo na direção de vocês? Cara, é impossível você prever o que estava vindo na direção de qualquer um desses quadrinhos. Há um universo de você. O poder da protagonista, né? Tem uma poça d'água, vira um portal e ela vai para outra dimensão, caralho. Sendo que ela é uma mulher meio mulher peixe. Ela não é uma sereia.
Aí ele encontra um cara meio dragão. No último capítulo agora encontrou um maluco meio orc. Aí você fala assim, é um RPG medieval. Ah, não é, cara. Tá longe disso. Memórias de Tinta. Esse eu gostei muito de justificar. Primeiro que Memórias de Tinta tá num contador que eu amo. É um contador chamado Vazio. Contador de vazio. Então, se você precisasse representar o vazio, que geralmente são o zero, né? O número zero. Você dividiu por zero, filha da puta. Como é que você faria isso? Quando a história tem uma ligação com o mundo, nosso mundo, é isso, né? É desse mundo, além da compreensão humana, pro mundo contemporâneo, né? Alguém vai pra lá, uma criatura vem de lá pra cá, e aí vai. Memórias de Tinta, cara. Existe o que a gente chamou de vazio lá, né? Que é onde o protagonista tá. E ele é transportado pra um mundo que não é o nosso, cara. Que é um outro mundo. Da mesma forma, Doma, que é um quadrinho de céu e inferno, né? E aborda muito o cotidiano do inferno. Geralmente não é assim, tá, galera? Geralmente o cotidiano é no mundo, na Terra, com pequenos vislumbres do inferno. Esse é diferente. Ele começa muito forte no inferno e ele tem vislumbres da Terra. E o troféu LQN, de roteiro mais incrível, original, inovador e diferente na LQN 25, vai para... na tela. Quadrinho vencedor. Vai, sobe o som. Memórias de Tinta! Sobe o rap da LQN. Bate-papo com vez, Camargueira. A arte brasileira é linda, pode ir pá. Até entraram escondidos os otakus. É seu, Luke! Ah lá, chegou. Gente, eu estou desacreditado ainda. Eu tô em choque. Eu tô muito feliz, cara. Obrigada a quem votou em Memórias de Tinta. Obrigada, S, por ter indicado Memórias de Tinta para ser lida na LQN. A Magic pelo apoio. E a minha família, né, que vem me apoiando aí. E é isso. Brigadão demais, gente. Vocês são incríveis. Beijos para vocês. Mua, mua, mua. Senhor Bluke, meu querido, olha só, esse aqui é seu, tá? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo apoio. Significa muito sua presença, seu carinho com a comunidade. Categoria o melhor one shot que passou pela LQN em 2025. Vai, DJ! Tatatataro, Heartless Witch, Irmãos Carranca e a Iwana Bigode. Cada um com uma particularidade. Tatatataro, um shonenzão com uma premissa incrível envolvendo cartas de baralho, né? O baralho tradicional, os naipes e tal. É todo um jogo, né, cara? Que as cartas te dão poder. Se você junta todos, você vira um equivalente a um deus nesse mundo. Shonenzão brabíssimo, que dá pistas de que existem mais cartas e mais usuários delas pelo mundo. Puta, como a galera queria uma série, né? Heartless Witch da mesma forma, cara. Saber que existem outras bruxas que precisam da mesma forma que a bruxa que caçou o coração do protagonista, faz um uso lá muito interessante também de toda a dinâmica romântica, entre aspas, né? De que ela queria alguém perto e tal. Saber que existe mais, né? A própria arma do protagonista, você fala assim, caraca, que outras existem nesse mundo, né? A bruxa que ele enfrenta, né? Irmãos Carranca tem uma história muito bonita. O Guilherme, do canal Brush Rush, ele nunca tinha feito um quadrinho dessa forma. A galera pedia muito, né? Ele é um artista consolidado, gigantesco, monstruoso. A LQN é um bebezinho perto dele, né? E esse cara simplesmente fez um one shot que é incrível, cara. Claro que ele é um artista renomado, ele já tem muita noção, né? A Iwana Bigode tem uma história muito foda também, que é a seguinte. A Iwana Bigode é uma versão, galera, de um one shot que o Rafa fez há 10 anos. Não sei se vocês sabem disso. Foi o I Wanna Be Satan. Então ele lança agora uma nova versão. Foi meio que uma homenagem ao próprio trabalho, né, cara? Isso eu achei maravilhoso, cara. Então ele celebra um dos seus primeiros trabalhos fazendo uma versão com tudo que ele tem agora, 10 anos depois, atualizando os personagens, a trama, como eles aparecem, etc e tal. É foda. E o vencedor do troféu LQN de melhor one shot que mais marcou a LQN em 2025, vai para... Salve LQNos, LQNas. Eu sou o Max Andrade, autor do Anjinho, do Juquinha, do Challenge, dos quadrinhos do Silent Manga Audition, etc. E eu estou aqui a convite do Bernardo mais uma vez. Satisfação.
para anunciar um dos vencedores da categoria, ou vencedor da categoria One Shot. Qual One Shot que mais marcou a LKN em 2025? O One Shot, para quem não sabe, é um quadrinho, história fechada, curta, pode ter um volume ou menos, onde tudo está completo lá e eventualmente, quem sabe, pode virar uma coisa a mais, uma série. Enfim, o que vocês acham? O One Shot que venceu esse ano foi Irmãos Carranca, do Guilherme Freitas. Beleza? Parabéns, Guilherme. Parabéns, LQN. Sucesso e até mais. Próximo. Paz. Sobe a música pro Irmãos Carranca. Vê todo mundo pulando, vem na festa que já chega. Essa é uma categoria nova, galera. Essa é uma categoria nova. Essa categoria, ela já vinha ensaiando proximidade da nossa comunidade, né? Não tem jeito. Sabe o que é doido? Tem muito mais plataformas. E como a gente só indica 4, a gente conseguiu trazer aqui as mais relevantes na LQN e as que apareceram mais na nossa telinha. Obviamente, nós trouxemos as nacionais, mas ainda existem outras nacionais. Existe, acho que é o Ink Webtoon. Eu fiquei em dúvida na Social Comics, tá? Tinha gente que falou que era nacional, teve gente que falou que era internacional, eu não entendi. Tem a Caricari, mas a Caricari eu nunca sei. Eu vejo um post, eu falo assim, já lançou. Aí depois eu vejo outro, eu falo, não lançou. Eu falo, já lançou. Né? E a gente leu aqui na Caricari, mas eu acho que era uma versão beta, alguma coisa assim. Então, os indicados foram os que apareceram mais na tela da LQN. E as que, vamos dizer assim, hoje, até a presente data, são plataformas super estáveis, super presentes na vida de todo mundo. Você, entusiasta da LQN, você pula de galho em galho nessas plataformas. Você é fã de Lost Liliad, você vai para Funktoon. Você é fã de Sense Life, você vai para Flip Through. Você é fã de Indelevel, você vai para Zines. Você é fã de A Origem dos Deuses, você vai para HQ Comics. E o troféu LQN da plataforma que mais marcou a LQN em 2025 vai para... E aí, pessoal da LQN, aqui é a Ivy. E o B me convidou para apresentar a vencedora da categoria Qual é a melhor plataforma de quadrinhos em 2025. Afinal, são essas plataformas que permitem autores do Brasil todo a se autopublicarem sem a necessidade de uma grande editora ou de grande esforço de desenvolvimento de uma plataforma própria, tornando possível a realização do sonho de muitos. Mas sem enrolação. E a vencedora é a Flip True. Meus parabéns e um abraço a todos. Flip True levou essa. Queridões, na tela temos qual o melhor quadrinho monstro que furou a bolha, renomado, né? Que chamou a atenção de grandes editoras, que conquistou prêmios em 2025. Essa categoria ela chega também com muita força. Ela já aconteceu em outros momentos, mas dessa vez eu digo para vocês que se torna cada vez mais real o discurso. Esses quadrinhos que estão aparecendo na tela, eles têm uma missão muito importante na cena, que é a missão de ser um farol pra galera que tá começando, mostrar um futuro possível, né? Essas pessoas, cara, estão a uma mensagem de distância no Insta. É o que eu sempre falo. O quadrinho nacional tem a vantagem da gente poder conversar com autores que batalham a mesma batalha que a nossa, conhecer essas pessoas em eventos, dar um abraço, contar a sua história, contar a sua jornada no quadrinho nacional, poder se identificar, poder acompanhar o trabalho dela de perto, ver as conquistas e tudo mais. Todos esses quadrinhos aí, eles marcaram os LQNs que estão assistindo e todos que votaram de alguma forma nesse sentido, né? Esses quadrinhos, eles são símbolo de esperança, cara, de sonho pra muito autor, cara. É como eu digo, cara, cada um é uma pecinha, um tijolinho, né? Deixa eu voltar aqui que esse papo é muito foda e muito sério, né? Eu falo, pra cena crescer não adianta um se destacar. Parece que eu, refletindo depois, essa minha fala, eu não quero que ela soe como se eu estivesse fazendo pouco pra isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
Pra você furar a bolha com o ecossistema que a gente tem hoje, puta que pariu, galera. Eu não consigo avaliar a dificuldade de uma porra dessa. A gente não fala na MQN, em vários lugares a gente não fala. É um grande jogo de probabilidades. A qualidade do quadrinho, né? Como a gente já viu aqui na LQN várias vezes, é um fator. O networking é outro fator. A visibilidade do teu quadrinho é outro fator. As práticas que tu conseguiu fazer que ele tenha muitas views, né? Número de seguidor, ou estar presente em muitos eventos, ou o que quer que seja, exigem milhões de fatores. Você construiu uma história foda, mas, cara, vai fazendo essa soma toda aí, tu vai ver a porcentagem que essa porra dá. Mínima. E esses nomes aí conquistaram esse lugar. E eles estão brilhando, cara, com um brilho absoluto lá na frente. Para todos os autores que estão começando, que estão no meio do caminho, até mesmo veteranos que têm essa ambição. E o troféu LQN de quadrinho monstro deste ano, o quadrinho que furou a bolha, renomado, vencedor de vários prêmios, que chamou a atenção de grandes editoras, que funciona como um farol para entusiastas do quadrinho nacional de todo o Brasil, é... Olá, pessoal da LQN, tudo bem? Aqui é o Marcos Beck e o B me convidou para apresentar para vocês o vencedor da categoria O Melhor Quadrinho Monstro 2025. E quadrinho monstro, você sabe, é aquele que chamou a atenção das grandes editoras, que furou a bolha, que chegou muito longe, né? E você tem ideia de qual é esse vencedor? É o Forme Consciência, um quadrinho incrível. Meus parabéns a todos os premiados dessa noite e até a próxima. Cassinão! Qual personagem mais marcou a LQN em 2025? E os indicados são... Começando por Ed Caixão. Tem que falar o nome. Porque o cara é protagonista de No Bico do Urubu. E ele foi simplesmente o corpo recheado de magia, de necromagia, nu, mais desejado pela comunidade, pelos personagens da comunidade, no Tinder da LQN. Apareceu em vários capítulos ao longo do ano, lutou pra caramba. Teve flashback, teve de tudo, o Ed encarou tudo, teve viagens que a gente curte tanto, participação incrível. Lilith Hartland, a protagonista de Lost Lilith. O que dizer da nossa perdidinha mais querida, né? E a evolução da personagem? O quanto que não jogaram ela pra lá e pra cá? A história dela é mais sofrida que a da Ju, cara. A história é mais sofrida que a da Juliette. Primeiro, ela é a última descendente do seu clã. Um clã de criaturas poderosíssimo. Depois, ela é mandada pro mundo contemporâneo, mundo muito próximo do nosso. Vai pra uma escola, tem que fazer novos amigos, tem que viver uma vidinha. Gente, ela é uma das criaturas mais poderosas, ela tem que viver uma vidinha de colegial. E ela é só uma baby. Ela é só uma baby, olha a torcida. Seguido pelo herói brasileiro, é foda. Cadê a torcida do Batráquio no chat? Cadê a torcida do Batráquio? Seguido pelo herói brasileiro. Porra, fudeu. Como? É o cara, é o Verdão. É o Verdão, pô. O super-homem não é o azulão? Aqui no Brasil a gente tem o Verdão, pô. Cadê, Pri? A Pri já tocou lá, já soltou a nova música lá na pista de dança. Sapo Perereque Ram. Batráquio, um herói brasileiro. Eu sou muito fã da trajetória do Batráquio. Como eu digo pra vocês, né? O Batráquio, ele é um elemento... Ele é o protagonista da história, né? A gente acompanha no detalhe todos os dilemas dele por baixo da máscara de super-herói. Mas não só dele, né, cara? De toda a história, né? De toda a sociedade, como repercute na mídia, a política da história e a narração dele, né? Essa é a minha parte preferida, tá, galera? Eu já falei isso algumas vezes. Minha parte preferida de Batráquio é essa. Muito do que a gente viu em 2025 sozinho, tá? Fechando a indicação com o Mestre Shin, cara. O mestre de contos do Samurai da Montanha. Um dos quadrinhos mais incríveis que a gente leu nesse ano. Assim, sendo... toda a trajetória, né, sendo condecorada com os mais de 300 e cacetada por cento na campanha do Catarse. Mestre Shin, cara, é aquele personagem que só dele estar na tela, você já sabe que vai tomar uma porrada metafórica pra você sair mais inteligente daquele capítulo. É impressionante, cara. Você sai inteligente não. Você sai uma pessoa melhor. Tem noção disso? O personagem que faz isso com você? Você sai aquela cena da folha na mão do Toshiro. Que quadrinho
Aí você vai refletir. Que quadrinho você lê e você sai uma pessoa melhor? Graças à influência do Mestre Shin. E o troféu LQN de personagem que mais marcou a nossa comunidade em 2025 vai para... E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sidney Guzman falando, jornalista e editor. E recebi uma incumbência do meu amigo Bernardo para apresentar a categoria Qual personagem mais marcou a LQN em 2025? E antes de revelar o vencedor, ou a vencedora, né? Acho que vale um pouquinho falar sobre a importância de um personagem, né? Não tem quadrinho bom sem personagem forte. Ah, mas às vezes a história é sobre um lugar. O lugar é o personagem. A trama sempre é atrelada a um bom personagem. Dito isso, and the winner is... Deixa eu pegar aqui a minha ficha, da produção vai entregar a ficha. Atenção, rufem os tambores. E o prêmio vai para Lilith Hartlindi, do quadrinho Lost Lilith, da minha querida Magic Road. Parabéns. Vai, Cassinão! Estoura! Muito merecido. O troféu LQN é foda, cara. Tudo é muito merecido, né, cara? Qual foi o quadrinho que mais marcou a LQN em 2025? Última categoria. Vamos nessa. Quem aí não lembra dos exclusivões com Pitaco X Pitaco? Das batalhas, dos arcos de treinamento, dos personagens, das habilidades, dos momentos de glória. E inglória também, né, cara? Porra, momento Pitaco X Pitaco foi uma aventura multi-universal das mais incríveis que eu já vi na minha vida, cara. E Calístia, cara, do Rude Justino. Calístia. História de ponta a ponta, redondinha. Não só na arte, cara. A gente chama de MMORPG HQ, né? Tudo que a gente viveu nos MMOs da vida. Tibia, Ragnarok... O que mais, galera? Vai falando. Priston Tale, World of Warcraft, RuneScape, Grand Chase. Reviveu essas memórias, cara. E como era bom. E isso é uma parada que até hoje eu e meus amigos a gente fica nessa, né? A procura do MMORPG perfeito. E a gente sabe que nunca mais vai encontrar porque era um retrato de uma época, tá ligado? E como que você revive os sentimentos daquela época? É impossível. E Calístia, cara, faz parecer possível, tá ligado? Você é transportado para 2005 e você tá viajando de uma cidade para outra no teu MMO do coração. E quando você chegar nessa cidade, vai encontrar o seu grupo. E vocês vão para um calabouço lá explorar. Às 2 horas da manhã, de um sabadão, e você tá no ensino médio. Love Wars! Acompanhamos essa história de ponta a ponta, uma história que atravessa gerações. Quantas vezes a gente ficou agoniado em cada uma dessas gerações que a gente acompanhou. E as lutas que a Magda enfrentou, cara. Os dilemas dela, coitada. O personagem sofrida de ponta a ponta. O Storen. Que vilão estourado da porra. Mano, parecia que eu tava vendo uma Avenida Brasil da Globo, uma novela da Globo. Eu doido pra Magda ter um bom final, ter uma boa conclusão. Aquele desgramado do Storen, cara. Possivelmente o vilão, se tivesse um troféu LQN de maior vilão, lá no final a gente conhece os descendentes de todo o rolê. Como eu falei, cara, um quadrinho que atravessa gerações, cara. Fechando, pós e pós. Eu sempre falei, cara, que quando eu lia pós e pós, eu me transportava pro início... Cara, eu tava pensando isso hoje, olha que engraçado. Pro início da minha percepção de que o quadrinho, não só quadrinho nacional, era uma parada que existia por aí pelo mundo afora, tá ligado? Calma, eu explico. Sabe quando você é um bebê criança e você vê um videogame pela primeira vez? Ou você vê um quadrinho da Turma da Mônica? Foi muito difícil cavar isso na cabeça, cara. Muito difícil encontrar isso na cabeça. Muito difícil. Mas eu encontrei esse momento, cara. E você acha o mundinho é só aquele ali. Só aquele mundinho, cara. Tem um joguinho do Sonic, um joguinho do Mario e a revistinha da Turma da Mônica. Você é um bebê criança, aquele mundinho pequenininho. Quando um amigo te chama e te mostra um emulador de Super Nintendo, cara, e você vê aquele bando de jogo, cara, foi a sensação que eu tive encostando no emulador e abrindo aquela cacetada de jogo em japonês que eu não entendia nada. Eu falava assim, meu Deus, tá ligado? Eu era sugado pro mundo. E eu tive essa sensação com a internet, com Tapas, com DeviantArt, umas plataformas de arte que tinham à época, né? O Pós e Pós me conecta diretamente nessa época, tá ligado? Eu não sei se é o diálogo,
Eu não sei se são os personagens, eu não sei se é a premissa, que é assim, é um escândalo essa premissa. Possivelmente uma das maiores premissas que já passou na tela da LQN. Os maiores filósofos da humanidade numa escola técnica do ensino médio no Brasil. Tem o Grêmio, tem a relação que cada um deles tem. É muito foda. E o troféu LQN, de qual quadrinho que mais marcou a nossa comunidade? Foi? Cassinão, vai. Na tela! Pose É seu, Aguinha! O Folhinha comentou. Pra alguém conhecido por escrever bons textos, eu não faço a menor ideia do que dizer agora. Obrigado de verdade, tipo, muito obrigado pra caralho. Olha só. E é verdade mesmo. Os maiores diálogos que deixavam a gente sem palavra, tal qual Folhinha está agora. Agora, nossa comunidade deixou Folhinha sem palavra, olha só. Incrível, cara, incrível, incrível, incrível. Parabéns a todos os indicados. Chinesão, Rude, Gringão. Porra, cara. Como eu disse, vocês são os símbolos desse ano, pô. Não tem como lembrar de 25 e não pensar em Love Wars, Espetáculo e Calixto. Muito forte, muito forte. Muito forte. Calixte HQ mandou R$5. Agradeço muito os votos em Calixte e parabéns a Pós e Pós. Noite maravilhosa. Ô, Rudizada, muito obrigado pelo seu apoio e pela sua generosidade, cara. Que fofo, ó, agradeceu os votos em Calixte. Pós e Pós. Congratulou o Pós e Pós. E essa noite realmente foi fantástica, galera.